Minha Vida Financeira Saudável. Hoje, especial, recebo aqui Jefferson Paulino, craque do Ituano, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre a vida de um jogador de futebol e a vida financeira de um jogador de futebol. Jefferson, obrigado pela presença, seja bem-vindo aos nossos estúdios. Eu vou começar com uma pergunta, vou pedir para você contar um pouquinho da sua história dentro do futebol até aqui. Obrigado, Lúcio, um prazer estar participando com vocês. Bom, resumindo, minha vida, graças a Deus, sempre foi... eu nunca tive muitas dificuldades, assim, estudei em boas escolas, tive essa boa educação, principalmente dentro de casa, né? Eu, minhas duas irmãs, tivemos, graças a Deus, um alicerce bom. O futebol inicia aí, nessa vida junto com meu pai, nos campos e tudo mais, e ali trabalhando em escolinhas, né? E uma forma bacana na escola que eu estudava também era a questão das notas, que se eu não tirasse nota boa eu não podia jogar, que o clube também pedia as notas e tudo mais. Meu pai, aí sim, já de uma forma um pouco mais incisiva, meu pai, a gente sempre teve muitas conversas em todos os assuntos, eu, minhas irmãs e meus pais. Então, na mesa do jantar, meu pai sempre conversava e no final do mês, as contas chegavam no início, então no final do mês a gente tinha o acerto de contas. Então, essa estrutura, com o passar dos anos, ali com 15, 16 anos, a gente começou a praticar um pouco mais, porque já era uma época que tinha as namoradinhas, você ia no cinema, você já estava começando a viver uma vida um pouco mais livre nesse aspecto sentimental também. Só que aí entra um problema, Lúcio. Quando o futebol ele vai desenrolando na minha vida com o passar do tempo, eu começo a ter aportes financeiros cada vez maiores. Sim. Porque eu acho que junto com a música, o futebol ele é algo que ele tem números estratosféricos quando você olha na televisão, jogadores ganhando muito dinheiro e tal. Nem todos ganham toda essa cifra que é vendida, né? Muito pelo contrário, são números muito pequenos, jogadores desempregados também. Então tinha jogadores que ganhavam 20, 30, 40, eu tinha profissionalizado com 18 e com 19 anos eu já ganhava um valor maior, mas eu estava muito perto, então naquele cenário eu era peixe pequeno. Sim. E a busca dentro desse ciclo ele é muito perigoso, Lúcio. Por quê? Porque as conversas, elas são muito diferentes do que eu posso viver. Eu comecei a ter vontades da minha idade, que eu sempre tive sonhos, e o meu sonho ele foi mudando. Meu sonho já não era mais jogar num time, meu sonho era mais pro lado material. Então meu sonho era primeiro comprar meu carro. Não é só o carro. Tem seguro, tem manutenção, tem combustível. Chegou um momento na minha vida que com 19 anos eu já ganhava um salário alto para a sociedade, como eu falei, e aí eu não tinha mais controle dos meus próprios gastos, porque meu cartão eu ganhava 4, meu limite era 10. Então não tinha uma trava. O cheque especial comia, eu passava crédito, passava débito, e esse ciclo ele começou a ser um perigo para mim, porque no cartão de débito eu sabia que eu ia receber no mês seguinte, então eu sabia que em algum momento essa lacuna ia ser assim abastecida, preenchida. E eu ficava nessa. Aí eu passava crédito, aí eu passava débito, e aí eu comprei meu carro com 22 anos, eu comprei meu carro, então continuou. Eu já namorava na época, então já tenho o namoro, tenho o presente, tem a gasolina, tem o seguro. Então, assim, há uma desorganização financeira nesse momento dentro da minha vida. E até que esse relacionamento que eu tenho com 23 para 24 anos, ele encerra. Eu já tinha um salário maior que meus pais e eu era dono de mim mesmo, desorganizado, porque eu já não comentava mais por receio de ser chamado a atenção, por ter sido ensinado de uma forma. Eu comecei a entrar numa bola de neve dentro dessa minha vida financeira. Isso me afeta dentro do treino, isso me afeta dentro do jogo, isso afeta na minha relação de namorado.
Então, assim, todas as áreas da minha vida, ela foi tendo problemas por conta de uma desorganização financeira. Um dos passos da organização financeira, do orçamento familiar, é você ter um controle muito bom do que você ganha e do que você gasta, né? Em algum momento isso se perdeu. E especialmente porque na carreira de jogador as coisas acontecem às vezes da noite para o dia. Quando eu termino meu relacionamento e conheço a minha esposa de hoje, tudo muda completamente. Porque a minha esposa, Renata, ela estudava com a minha irmã na faculdade, fazia pós-graduação, e ela era bancária. Então a minha salvação é quando eu encontro, sem saber, a minha esposa. Então quando eu começo a me relacionar com a Renata, eu tenho o meu primeiro choque financeiro de vida, de toda a desorganização que se estendeu durante anos, quando eu comecei a realmente ter um salário desde os 18 anos, né? Quando eu me torno profissional. Eu me vejo numa situação onde eu comprei um apartamento, o corretor me informou bastante coisas que eu era leigo, então acabou ficando um pouco nas entrelinhas algumas informações. E aí eu recebo uma ligação onde meu apartamento ia entrar em execução e eu ia perder tudo porque eu estava pagando evolução de obra. Mas o financiamento já tinha começado. O financiamento começava apenas após a entrega das chaves. E as chaves eu não tinha pego ainda, então assim, eu já tinha essa vida de que eu queria ter por conta desse antigo relacionamento. Eu já tinha comprado apartamento sem poder, eu tinha carro sem poder, eu tinha um monte de coisas porque na minha cabeça eu ganhava para aquilo. As parcelas eram pequenas. Mas o princípio volta quando eu não sei do meu direito de 27,5% de desconto no bruto, eu não tenho controle, eu não faço planilha, eu não faço nada. Então, quando eu termino esse relacionamento e conheço minha namorada, minha esposa hoje, e aí nós abrimos minha conta pra ela ver. E ali, quando eu peço uma ajuda para ela, a gente de fato entra num relacionamento mesmo, porque eu já não escondo mais nada das minhas contas, do quanto eu ganho, e aí há também a gente passa para um outro nível de relacionamento, e aí tá tudo errado. Cheque especial, cartão de crédito alto, até maior do que eu ganhava por mês, e eu tinha que juntar dinheiro para pagar essa dívida sem ter o dinheiro. Porque estava tudo comprometido já. Eu tinha que pagar gasolina, tinha que pagar tudo. Então, essa desorganização de anos tem uma oportunidade de ser desfeita quando eu abro isso para ela. E aí que entra a mudança completa na minha vida do que é o dinheiro, do que é o valor, do que você precisa encarar, como que você encara o dinheiro, né? E aí tudo muda por completo. Porque eu inicio essa reestruturação de primeiro sanar todos os problemas que eu tinha na minha conta corrente, que eu diminuí. Então, aí que é o poder da planilha. Porque eu nunca tinha visto uma planilha na minha frente, eu não sabia o que era Excel, não sabia mesmo, não sabia mexer. E aí ela falou para mim, ó, eu vou te ensinar a mexer numa planilha e você vai ver que é fácil. Porque você coloca aqui o que você recebe e todas as outras contas aqui vai diminuir. Então você vai saber quanto que você vai ficar, quanto vai sobrar, o que você pode e o que você não pode fazer. A partir de hoje, 0 jantar fora, tudo que nem que a gente compre pipoca, tendo condição, hein, Lúcio? Porque eu ganhava bem. Sim. Tendo condição, eu não podia fazer nada. Até equilibrar até você zerar, realmente, e poder fazer. Então, viagem a gente não fazia nesse primeiro momento. Então, assim, ter esse direcionamento um pouco mais na prática foi o que desatou a minha carreira, a minha vida como amigo, como filho, como atleta. Então, quando a gente fala de parte financeira, uma pessoa bem-sucedida como ser humano, automaticamente a parte profissional dela vai entrar nos eixos. Sim. E eu não acho que tudo se resume a dinheiro. Absolutamente, eu não acho, mas é uma parte importante do nosso futuro, do nosso presente. Então, a grande dádiva da minha vida, da minha carreira, de poder desfrutar de bons momentos hoje,
foi realmente quando eu conheci minha esposa, que organizou por completo essa minha vida, essas tomadas de decisão do que eu posso e o que eu não posso. Eu via jogadores contando com o dinheiro, eu também fazia isso. Jogadores ganhando um valor até que bom, mas tendo carros de 30 vezes mais que eles poderiam, porque a parcela ele poderia comprar. Pode pegar. Então, assim, isso é muito perigoso. E a partir desse momento, hoje, graças a Deus, a gente tem os direcionamentos dos nossos investimentos, de tudo aquilo que a gente consegue fazer com o pé no chão, tendo carro que não precisa, talvez o status que o jogador de futebol tem hoje no Brasil, ele é chegar num lugar e vender algo que ele nem em casa tem. Então, assim, tem muitos jogadores que têm problemas financeiros justamente por conta do descontrole e de contar que se ele joga 4 meses bem, o salário dele vai ser 20 vezes maior. Só que quando não acontece, ele já prejudicou talvez uma vida inteira dentro disso. Então, poder contar um pouco dessa minha história, do que eu sofri, é algo que eu não, mesmo tendo essa estrutura familiar que veio do meu pai, da minha mãe, na hora que eu ganhei o meu, eu esqueci completamente e a vida me cobrou. E te ensinou o caminho. Exato, muito grande, e eu poderia não ter sofrido se eu tivesse realmente praticado. Então eu tinha teoria, mas na prática eu fiz tudo errado. E graças a Deus, ele me deu uma esposa que conseguiu me colocar nos eixos. E hoje você ainda mantém a planilha ou a Renata ainda controla ali? A minha esposa, a gente tem hoje facilita, né? Graças a Deus, com a tecnologia, no iPad hoje você consegue ter o bloco de notas, tem o Excel, tem tudo. Então fica mais fácil, e a gente também no WhatsApp tem o cofrinho da família. Então a gente tem o valor que a gente, dentro da planilha, o valor de mercado, o valor, né, dos jantares, o valor de tudo que envolve, porque quando a gente excede esse limite, você não tem mais de onde pegar. Você não pode. Então ela me explicou muito disso. Um conselho que minha esposa me deu em um período foi guardar o dinheiro na carteira para ver esse dinheiro sair, e se acabou, acabou. Então foi algo que facilitou para mim num primeiro momento, e depois, com o passar do tempo, quando você vai adquirindo um pouco mais de maturidade, aí você pode voltar aos cenários normais. Quem nos assiste pode baixar aí 2 planilhas, uma em que você vai dividir o que você recebe em percentuais de 50, 30 e 20, e outra em 80, 10 e 10, que são dicas, meios de você se organizar financeiramente para ter sempre uma tranquilidade. Jefferson, você usa alguma desses percentuais? Eu aprendi com a minha esposa que 50, 30, 20 para nós funciona bastante. Principalmente quando você tem essa questão contratual de aportes maiores, você usa essa base e, independente do valor, você não foge muito e não usa o aumento que você teve, já entra numa situação mais de guardar. Então, para nós faz total sentido, que a gente usa aí. Eu tive uma conversa grande subi um goleiro da base pro profissional, e ele ganhava uma ajuda de custo, e eu me vi muito naquela situação de ajuda de custo e primeiro contrato profissional. E aí eu chamei ele e eu tive essa ideia. Minha esposa também conversa sobre essa porcentagem, e hoje posso dar esse conselho para os meninos, né, os mais novos que estão subindo aí da base. E foi o que esse menino me falou, que no final do ano ele guardou durante 3 meses e conseguiu dar um presente para a mãe, coisa que ele nem imaginava fazer. Então é muito importante fracionar nas porcentagens, porque para quem não entende muito, fica muito mais fácil, né? A gente fala de finanças pessoais e fica muito mais fácil quando você tem esse entendimento da sua vida financeira, do que é um clube, do que é uma empresa. Sim. Então, estar no Ituano hoje faz muito sentido para mim, porque casa com tudo isso que eu te falei. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma vida financeira muito, muito melhor do que eu tinha anos atrás, em busca, né, dessa estabilidade que todos nós queremos, e estar num clube que pratica tudo aquilo que cumpre. Então é um casamento perfeito, eu estou muito feliz. A gente espera dar passos maiores e melhores a cada ano,
e é muito, muito gratificante vestir a camisa desse clube e estou muito feliz por isso. Legal. Jefferson, obrigado pela presença, foi excelente a conversa, muito boa mesmo. Obrigado e até uma outra oportunidade. Obrigado, Lúcio, obrigado pelo convite, fiquei muito feliz porque fez total sentido para mim, minha vida, me vi muito nisso e hoje poder avançar e ter uma vida um pouco mais tranquila é o que faz sentido para nós e obrigado, gostei muito de participar. Bom, Jefferson, obrigado pela presença, foi excelente a conversa, tenho certeza que quem nos assiste vai extrair daí muitas lições. Obrigado. É isso, um abraço e até a próxima.